Que história é essa, Kelly? Que palhaçada é essa de super-herói, super power live? Que palhaçada é essa? Você fala de comunicação, de repente começou a aparecer uns negócios de super-herói na sua timeline. Que história é essa? A pergunta é essa. Que história é essa? Minha melhor sugestão é o que a gente podia fazer para se reapropriar da gente mesmo em novembro. Para a gente terminar esse ano num ponto alto. Para a gente fazer alguma coisa da qual a gente se orgulhe, sem ser só sobrevivendo. Quem acompanha meu trabalho há bastante tempo sabe que uma das coisas que eu defendo com todas as minhas unhas, as minhas garras, é que a gente devia construir quem a gente quer ser de propósito, todo dia. Todo dia. Porque se a gente não para pensar, eu conheço muita gente que acorda cedo, trabalha duro, rala pra caramba, mas não constrói nem um único dia o profissional que quer ser. Não constrói, só vai vivendo, vai sobrevivendo, de batalha em batalha, sem parar para pensar e fazer isso de um jeito que faça sentido para você. Essa é a minha reflexão dentro dessa história toda. Faz sentido isso para vocês? A ideia é que essa live seja um grande bate-papo para a gente conseguir começar a construir essa história de propósito todo dia. Todo dia. Por isso que, no fundo, essa grande jornada que eu tô chamando vocês, se quiserem para vir comigo, é uma que eu tô disposta a fazer. Eu vou fazer essa jornada inteira. Se você estiver disposto a vir comigo, bem-vindo. Venha, venha. E a gente vai junto reencontrar os nossos superpoderes para fazer de propósito todo dia. Todo dia. Para ser quem a gente quer ser. E aí, da onde surgiu essa história toda de super-herói? Quem me conhece sabe que eu sou nerd de carteirinha, E aí eu fiquei pensando, dentro desse mundo de entretenimento, de cultura pop, que eu amo de paixão, sou absolutamente apaixonada por arte pop, fiquei pensando assim, cara, o que representa isso que eu tô me sentindo e quem eu quero ser na vida? E aí eu comecei a repensar esses super-heróis todos que habitam o nosso imaginário. Eu sempre defendi que tem dois tipos de pessoa no mundo. Tem gente que é Batman, tem gente que é super-homem. Quem já fez treinamento comigo sabe que eu defendo isso. Por quê? Porque eu falo que super-homem nasceu com superpoder. O que ele fez na vida foi cair no planeta certo. Ele deu sorte. Ele é forte. Ele tem visão de raio-x. Ele tem um monte de coisa. Só que tem uma galera nessa vida, oi, prazer, que é meio Batman. O Batman, se a gente parar pra pensar, ele não tem superpoder nenhum. Nenhum. Além de ter dinheiro, o que ele tem é inteligência e muita disciplina. Muita disciplina. E ele usa, boa noite, Bianca, que acabou de chegar. Ele usa o que ele tem a favor dele. Só que Batmans e super-homens no mundo chegam na mesmíssimo lugar. Eles chegam nos mesmos resultados. Só que cada um do seu jeitão. Cada um do seu jeitão. Os dois vendem milhões de gibis, tem fãs no mundo inteiro, série de sucesso, ganha filme, bilheterias que estão arrasando e chegaram no mesmo lugar, só que por jeitos diferentes. Cada um abraçando o que os torna autêntico. A jornada do super-homem vai ser diferente da jornada do Batman. E tudo bem. Mas que atire a primeira pedra quem nunca invejou um super-homem. Quem nunca falou assim, nossa, eu queria ser igual àquela ali. Eu queria ser igual a ela. E mal sabe você que aquele outro ser humano pode estar olhando para você pensando, cara, como eu queria ser igual àquele ali. Porque dói na nossa pele a nossa jornada, não a do outro. Que se o Batman tá lá ralando, se quer ter super força, vai treinar na academia todo dia, meu amigo. Quer ser Batman? Vai treinar todo dia, porque é o que você tem. É o que você tem pra você. A jornada do Batman, enquanto é essa, a do lado do super-homem, ele tem que aprender a canalizar os superpoderes dele para conseguir chegar em algum lugar. Ele vai ter que canalizar. E aí nessa, de entender que às vezes a gente quer ser super, mas a gente quer ser um super o outro,
que eu fiquei pensando, não, cara, peraí, tá tudo errado no mundo. Tá tudo errado nesse mundo. Porque se a gente começa a analisar e entender as histórias que a gente mais ama, da literatura, dos filmes, de quadrinhos, as histórias que a gente mais ama, tem sempre um personagem muito autêntico. Muito. A história do Batman nunca vai ser a do Super-Homem, bem como a da Mulher Maravilha nunca vai ser de outro. Quando a gente faz as pazes com a história que a gente precisa viver, do nosso jeito, com as sementes, os superpoderes que eu tenho para lidar, cara, fica muito mais divertido. Muito mais divertido. Nosso superpoder está na autenticidade. Perfeito! E por isso que essa jornada inteira que eu estou propondo para vocês, começando com essas 2 lives de esquenta, com toda a Super Power Week, é pra gente relembrar quem a gente é. De verdade, lá dentro. Porque que você sabe quem você é, eu não tenho a menor dúvida. Mas, cara, será que você está usando todos os seus poderes no seu máximo? Será que você está se sentindo super ou você está se sentindo atropelado? Tem uma frase que eu acho linda. Eu fui ano passado numa exposição sobre super-heróis de Lego. E tinham várias frases muito, muito boas. Uma que eu anotei e levo para a vida é de um cara que chama Grant Morrison. E ele é tão dedicado a esse mundo de superpoder que ele foi atrás de entender por que a gente ama tanto super-herói. Por que a gente se identifica? Por que a gente paga tão caro para ir no cinema assistir filme da Marvel? Por quê? E aí ele sintetiza isso numa frase que eu achei genial. Ele fala que a gente ama os nossos heróis porque eles não desistem de nós. Eles não desistem todos os dias, por quantas vezes a gente precisar, de nos mostrar quem a gente é e tudo que a gente poderia ser. E eu amo essa definição de super-herói. E é por isso que essa história toda se chama Super Power Week. Porque os heróis que a gente admira, Super-Homem, Mulher Maravilha, Harry Potter, seu pai, sua mãe, o bombeiro, os seus heróis da vida real, são pessoas que não desistem de te mostrar o tempo inteiro quem você é e quem você poderia ser. Dá para dizer muito sobre a personalidade de alguém pelo seu herói favorito. E ele vai fazendo alguns paralelos, porque essa identificação é real. É real. A gente admira um determinado super-herói porque, no fundo, a gente reconhece dentro dele algumas sementes que estão dentro de nós. Que estão dentro de nós. Se você é o cara que ama o Homem-Aranha e você acha que não existe herói mais legal do que o Homem-Aranha, talvez a flexibilidade dele, não só física, mas já metafórica, o Homem-Aranha é muito safo, esteja dentro de você, esperando para ser super. Você não precisa ser picado por nenhuma aranha radioativa. Não precisa mesmo, meu amigo. Vamos lá. Já tem vilão demais acontecendo e a flexibilidade está dentro de você. Talvez esse bom humor que o Homem-Aranha sempre traz nos seus filmes, nas suas tirinhas, esteja aí dentro de você esperando para ser super. Se a tua pegada é o super-homem, talvez você esteja tirando a sua super força de algum outro lugar, mas a semente está aí. Identificação existe, a gente precisa desses heróis para se reconhecer. E eu amo essa história deles não deixarem a gente desistir de nós mesmos. E se a gente for escarafunchar, e já falei, eu sou nerd, admito, é parte dos meus superpoderes ser nerd. Eu gosto loucamente de ler, eu leio até outdoor, leio a parte de trás de papel higiênico, eu leio tudo. Tudo que você puder imaginar na minha... Passou no meu nariz, eu tô lendo. Comentário que sobe, leio tudo. Tem uma frase da J.K. Rowling falando sobre os heróis que ela cria, do Harry Potter e Hogwarts, que ela fala que a grande magia que ela acredita que ela conseguiu produzir é que Hogwarts tá sempre lá por nós, para quem precisar de uma acolhida, para quem precisar de lembrar que magia existe na vida e que tá lá, esperando por você. Toda vez que você precisar, os seus heróis estão lá esperando por você. Olha que louco! Personagens completamente diferentes, mas dentro desse mundo, te dizem a mesma coisa. Vai escutar se quiser. Vai escutar se quiser.
Todos nós já somos super. A gente só precisa lembrar. A gente só precisa lembrar e canalizar isso com vontade de fazer. É nisso que eu acredito. Então, meu convite para vocês é que a gente entenda e ressignifique a nossa própria história. Por quê? Porque, meu amigo, você tem duas chances na vida. A vida vai bater na tua porta de qualquer jeito. Ela tá aí, tá acontecendo, os vilões vão passar por você. O cenário, a situação, a aventura vai chegar até você. Você tem duas escolhas. Ou você vai ser aquele cara que viu a vida passar brincando de Matrix, viu a vida passar, e aí vai ficar num canto pensando, puxa vida, mas talvez, quem sabe? Não, isso aqui, nada acontece comigo, nada. Ou então, você vai decidir que você vai ser o protagonista dessa vida. Vai finalmente assumir o papel principal. Com todos os perrengues e benefícios que isso possa trazer. A vida vai chegar. A vida vai chegar. É como você decide encarar ela. Vai ser secundário ou vai ser protagonista? Simples assim. E se eu tô falando em ressignificar a nossa história, o que eu tô chamando vocês para fazer é esse caminho e essa viagem, essa jornada de autoconhecimento, de autenticidade, de um resgate da nossa autenticidade através de comunicação. Sabe por quê? Porque tudo é linguagem. Tudo na nossa vida, a gente usa, nós seres humanos, a gente usa a linguagem para absorver o mundo ao nosso redor. A gente interpreta através da linguagem. A gente ressignifica, a gente aprende, a gente absorve, a gente decora, a gente se manifesta, a gente se fala, a gente se expressa através de linguagem. Então, se a gente conseguir reconstruir essa história na forma da linguagem, a gente vai descobrir nos meandros dessa história todos os nossos próprios superpoderes. Kelly, isso tá ficando meio esquisito. Será? Será de verdade? Eu não tô falando para vocês que você tem duas escolhas. Ou você vai ser o protagonista da tua própria história, ou você vai ser o personagem secundário. Linguagem. Linguagem em absoluto. Pensa só, quando você está reclamando de um problema que te aconteceu, quem é você? Qual a fala que você usa? Você costuma falar, tipo, então, tal área fez tal coisa comigo, isso assim aconteceu, ou você vai se colocar de sujeito dessa frase? O que eu me senti desse jeito, eu interpretei isso, eu fiz tal coisa acontecer. Você vai ser o com quem a coisa aconteceu, ou você vai ser o sujeito da tua frase? Linguagem muda a nossa percepção da história. E se você acha que a Kelly está viajando, não sou só eu não. Vai a Kelly tirar mais uma nerdice da história. Para quem já leu o livro da Brené Brown, maravilhoso, maravilhoso. A Brené Brown tem um especial no Netflix, mas ela tem um livro que sobre vulnerabilidade, falando como a gente precisa abraçar nossa vulnerabilidade, porque é daí que saem os nossos superpoderes. Ela não fala desse jeito, mas eu tô parafraseando a Brené Brown. E o que ela fala é que as pessoas mais resilientes, as mais resilientes de todas, ressignificam e contam uma história do que está acontecendo que as torna confortável com a situação. O que importa é a história que você está compreendendo, incluindo ao seu redor. Incluindo ao seu redor. Eu fiz um post semana passada, brincando, falando dos supervilões. Se você tivesse que traduzir suas maiores dificuldades em 2020 em termos vilanescos, como você falaria isso? Teve gente que me mandou mensagem no direct falando da dificuldade que foi isso. Mas isso é começar a tocar. Coragem de ser imperfeito, esse mesmo. Começar a tocar essa história de ressignificar nossa linguagem. Porque se a gente está acostumado a pensar nos nossos problemas como uma derrota, o problema, o contexto, alguma coisa que me aconteceu e acabou, parece que você não tem ação sobre ele, parece que você é refém.
Quando a gente começa a pensar nele em termos vilanescos, como se ele fosse um vilão, o você herói tem mais ação sobre isso. Ou não tem? Sem contar que é mais divertido. Quando você pensa nas dificuldades da sua vida como coisas a serem resolvidas, tipo vilão, você se empodera. Aumenta a sua chance de você pensar o que esse vilão precisa para dissolver. Tudo é linguagem e tudo é comunicação. Por isso que essa história toda de autenticidade vai partir disso como ferramenta para a gente conseguir chegar onde a gente precisa, para a gente melhorar a comunicação da gente com a gente mesmo. Com a gente mesmo. Porque que atire a primeira pedra a pessoa que nunca falou, puta, sua burra, não acredito que você fez isso. Nossa, ó, tá arrasando na linguagem com você mesmo, viu? Seu supervotê vai ter uma vontade danada de se manifestar se você, nem você tá aceitando quem você é. Se a história que você está contando sobre você mesmo é que você é um fracasso, que você é isso, que você é aquilo, que você é um desastre, uau, você vai acabar acreditando nessa história. Vamos ressignificar, vamos entender comunicação dentro desse mundo todo para fazer com que a gente seja a gente mesmo, de propósito, na história que a gente quer contar, naquela que a gente é protagonista. Porque, no fundo, é o melhor que a gente pode fazer por nós mesmos. Vocês topam? Faz sentido o que eu tô falando? Conversa comigo. Faz sentido o que eu tô falando até agora para vocês? Sim? Boa. Tudo bem. Temos chance. A gente tem chance de ser protagonista dentro dessa história. É a história que a gente conta. É a história que a gente conta pra gente mesmo. A história que a gente conta ao nosso redor. Kelly, mas você chamou essa live de Jornada do Herói. Por quê? Tem gente aqui que sabe que eu escrevo. Sim, a pessoa é nerd, a pessoa gosta de escrever, a pessoa gosta de ler, a pessoa gosta de cultura pop. Essa sou eu e não vou pedir desculpa. O resumo dessa história. Tem um livro, já bem antigo, de um cara que ele foi estudar mitologia. Sim, eu sou dessas que gosta de mitologia grega e não vou pedir desculpa. Tem um cara que foi estudar mitologia e ele foi perceber que essas histórias que vão sobrevivendo ao tempo, essas que a gente gosta de contar, essas que a gente gosta de contar para os nossos filhos, essas que a gente ama ouvir dos nossos avós, seguem certos padrões. Que os heróis dessa história seguem certos padrões, que ele chamou de a jornada do herói. E adivinha, é essa jornada que eu estou convidando você para ressignificar comigo. Para ressignificar ao longo das 5 Power Lives que vão ter na semana que vem, na Super Power Week. Com os desafios, os exercícios. Isso tudo vai te ajudar a construir, reconstruir essa jornada do herói. Que palhaçada é essa, Kelly? Ele fala que as histórias que nós amamos, as jornadas de herói que nós amamos, os personagens pelos quais a gente se apaixona por completamente, passam por 12 etapas. 12 etapas. Pensa nas melhores histórias que vocês conhecem, de livro, cinema, o que quer que seja. A primeira coisa, ele chama de status quo, cotidiano. É aquela vidinha, mais ou menos, que todos nós estamos levando, ou estávamos levando, pré-2020. Pré-2020. Aquela vidinha que a gente vai levando. São aqueles 5 primeiros minutos de quase qualquer filme que você assistiu. Para te dar tempo de acostumar com o personagem ou com a história. É quando você vai entender o contexto daquele personagem. É quando você vai, no Senhor dos Anéis, ver um campo aquele marasmo. Aí a pessoinha tocando uma flauta, fazendo nada, luzes claras, toca uma musiquinha. É quando você está lendo ou vendo Harry Potter, você vai entender a vida dele na casa dos tios, mas que aquilo ali é bruxo, uma pessoa se transforma em gato, em bruxo. Oi! É o que te coloca na sua vidinha de todo dia. É a sua inércia. É o que a gente estava vivendo antes dessa pandemia enlouquecida. É o seu lado dia a dia. Pré-2020 é isso aí. Tamo nós lá. O segundo passo, que é onde começa a dar história, é o que ele chama
de O Chamado da Aventura. O nome é lindo, pensa só. A próxima dificuldade que você tiver, não chama mais de dificuldade não, chama de O Chamado da Aventura, que fica muito mais legal. O que que é? É quando o perigo, a situação, o tam da história chega até o personagem. Chega até o herói. Pode ser um vilão que tenha aparecido, que dá uma bagunçada na história. Pode ser, para seguir na sequência Senhor dos Anéis e Harry Potter, é quando no Senhor dos Anéis o Frodo descobre que existe um tal de anel que talvez ele precise resolver. Que tem algum negócio aí na história que ele se enfiou numa história que nem era dele. É quando Harry Potter descobre que ele é bruxo. Meu amigo, para e pensa uma coisa comigo, do básico. Você está enfrentando chamados da aventura todo santo dia. Todo santo dia. No início dessa história toda, você enfrentou um desse, grandão, bem grande. Duas decisões. Vou ou saio correndo? Vou pra cima, yay, já sou super, tô arrasando. Ou sai correndo. Hashtag o chamado da aventura. Muito mais legal do que o Socorro para 2020, fala a verdade. Dentro dessa história, a gente pensa assim, tá, isso é grande demais pra mim ou eu dou conta. Vai por mim. Palavra de quem escreve, de quem lê, de quem ensina isso há muitos e muitos anos. Se você tá achando que não, isso eu já dou conta, você ainda tá no status quo. Você ainda tá naquele cotidiano, o chamado da aventura ainda não chegou. Porque essa aventura que chega é quando a gente olha e fala assim, uau, cara, isso é muito maior que eu. Isso é muito maior que eu. Isso muda a minha vidinha. Isso me tira daquela posição confortável, quentinha aqui, eu já tô aqui. E é por isso que a gente assusta. Quando chega uma proposta, uma mudança gigantesca na nossa vida, mesmo os melhores de nós têm vontade de fugir. Por isso que os nossos heróis favoritos, os do coração, os com os quais a gente se identifica, passam pela fase 3 da jornada do herói, que é a recusa. A recusa é quando o herói se dá conta da sua humanidade, das suas limitações, das suas dificuldades e fala, meu amigo, isso não é pra mim não. Anel, fogo, meu amigo, beijo e não me liga. É quando o Harry Potter fala assim, meu amigo, eu não posso ser bruxo, eu sou esse ser humano que tá dormindo aqui debaixo da escada. Eu não sou isso tudo aí que você tá falando que você espera que eu seja, não. É humano da nossa parte recusar. É humano da nossa parte morrer de medo e falar que pandemia, não tem pandemia, não tem, vou ficar exatamente do jeito que é a minha vida. Não, imagina, dificuldade, não tem dificuldade aqui nenhuma não, ó, tô arrasando, tem não, viu? Vizinho tem, eu não tenho, eu sou excelente. E a gente cai na balela, na besteira infinita de achar que a gente é super, porque a gente está se recusando a entrar nas aventuras grandes. Um minuto de silêncio pelo fim da tua ilusão, meu amigo. A gente só vai descobrir os nossos superpoderes quando a gente decidir que a gente vai ter que entrar dentro dessa história. Não tem outro, não tem outro. Senão continua no status quo. Mas, como a vida é legal, os autores são legais, sempre aparece o passo 4, que é o que ele chama de um mentor. É alguém que está disposto a te ajudar nessa jornada. Alguém que está disposto a te ajudar nessa jornada. Para falar assim, cara, eu te ajudo. Você dá conta sim. Eu posso ter um pouco mais de conhecimento que você dentro dessa história, mas eu vou te ajudar a descobrir os seus conhecimentos. Os seus superpoderes, porque é sobre você, não é sobre mim. É o Gandalf pro Frodo. É o Dumbledore pro Harry Potter. Muitas vezes nas vidas são os nossos grandes mentores. Que quando você está numa dificuldade infinita, pensando assim, ok, beleza? Tá rolando um chamado para aventura. Cadê o mentor que vem acoplado? O mentor que vem acoplado? Porque tem que vir um. Tem que vir um. E se a gente estiver disposto a procurar, ele aparece. Tem um provérbio hindu que fala que quando o aluno está pronto, o mentor aparece. Você tem que decidir que você está pronto. Percebe que
Você percebe que o aceite do chamado, você tem que perceber o chamado antes do teu mentor aparecer? Se não, por que alguém vai gastar magia do Dumbledore com você se não tem chamado nenhum para você, meu amigo? Se não apareceu nenhum chamado para você, para que você precisa mesmo do Gandalf? Para que desperdiçar potencial mágico contigo? Não precisa, não precisa. Se a gente realmente fala, uau, isso é grande, tô morrendo de medo, será que dá? O mentor aparece. Se você estiver pronto, o mentor aparece. E viva os muitos mentores maravilhosos que botaram no meu caminho para eu dar conta. E que a gente precisa agradecer, reconhecer, honrar, seguir e lembrar que ele é o seu apoio. Ele é o seu apoio, mas ele não é você. O livro não chama Dumbledore, chama Harry Potter, tá entendido? O livro não chama Dumbledore. Não é. O Gandalf morre no meio do caminho porque o Frodo precisa se virar sozinho. Se você nunca leu O Senhor dos Anéis ou nem viu, eu sinto muito. Não vou pedir desculpa por dar spoiler a essa altura do campeonato de um filme que saiu lá atrás. Não vou pedir desculpa. Cultura popular. O Gandalf morre do meio caminho, e de vez em quando você vai ter que aprender a andar com as próprias pernas. E olha que curioso, o Dumbledore também morre no meio do caminho. Porque o mentor tem uma função. Ele vai te ajudar a fazer as partes mais difíceis da travessia. E quando você estiver pronto, você vai andar com as suas próprias pernas, porque são os seus superpoderes. É a sua jornada. Lembra que o livro não chama Dumbledore? O livro não chama Dumbledore. É a sua jornada do herói. É você que tem que escolher que vai ser o protagonista dessa história toda. Beleza? Se você passou por esse quarto, apareceu um mentor na sua vida, o passo 5 dessa jornada do herói de 12 passos que ele propõe, para mim, é o que muda o jogo. Honestamente, é o que muda o jogo. Ele chama isso de a primeira travessia. Olha que nome chique. Sabe como eu traduzo isso? A primeira travessia é o eu topo, eu vou, eu quero. É quando você se compromete, falar, tá bem, não sei como, mas eu vou dar conta. Eu vou fazer. E é quando você começa a perceber que você também tem potencial para ser super. Agora sim você tem potencial para ser super. Você está disposto a falar, ainda meus poderes ainda não estão super desenvolvidos, mas eu entendi que tem alguma coisa maior que eu que vale a pena. Alguma coisa maior que eu que vale a pena, alguma coisa que eu quero construir. Uma história que eu acho que vale a pena contar. Quando eu falo que tudo é linguagem, a gente precisa escolher que história é essa. Não foi como eu comecei essa live? Que história é essa? Que história eu acho que vale a pena contar? Que história eu acho que vale a pena viver? Porque se é para ser protagonista de alguma coisa, vamos combinar que tem que ser de propósito? Vamos combinar que se eu vou passar dificuldade, que eu escolha mais ou menos que dificuldades são essas, porque, né, assim, como é que eu vou lidar com isso? Porque eu quero contar uma história boa. Eu falo que uma das minhas visões de futuro, que eu vou adorar na minha vida, eu vou sentir, como diz a Nath, que tá aqui circulando, que eu vou sentir que eu zerei a vida. Que eu zerei a vida, tipo, pá, igual videogame. Nossa, rasei. É quando eu for bem velhinha, toda enrugadinha. E meus netos, que se papai do céu permitiu, eu terei vários, meus netos vão sentar perto de mim e falar, tipo, vó, é verdade? É verdade isso que estão falando de você? É verdade que você é isso, que você é isso? É verdade, vó? Conta essa história. E aí eu, cheia de orgulho, quero ter uma história para poder falar. É, porque quando o chamado da aventura apareceu, os mentores vieram junto e eu topei. Eu fiz o tal 5 passos. Por qual propósito vale a luta? É isso aí. O 5 passo que ele chama de a primeira travessia é essa travessia que a gente faz com a gente mesmo. É quando a gente decide que a gente vale a pena, que a história vale a pena, que a gente quer ser protagonista disso. Que mesmo a gente, mesmo com medo, vai com medo mesmo. Mas tem uma história boa a ser contada. É quando o Frodo fala assim, eu vou levar o anel. É quando o Harry fala assim, beleza, então tá bom, então eu sou bruxa, então eu vou fazer. Então eu sou isso mesmo. Eu tenho o aval do chapéu, eu vim aqui, eu consegui, eu atravessei a barreira, é isso que eu vou fazer. Essa é uma decisão que ninguém vai poder tomar por você. Ninguém. Feita essa travessia,
a gente vai no sexto ponto. No sexto ponto dessa jornada do herói. Que é quando você... Se você atravessou, você entrou num mundo que você não conhece mais, certo? Você entrou num mundo que vai te transformar. Porque essa é a história que você está contando. O sexto ponto disso é onde entram todos os testes, todas as provações, todos os vilões, os inimigos, as dificuldades e os seus aliados. E aqui, vamos falar uma coisa? Que para mim é a essência dos bons livros, a essência das boas histórias, dos bons filmes. O herói é tão bom quanto o vilão dele. Não existe Superman sem Lex Luthor, cara. Não tem Batman sem Coringa. Não tem. A gente se apaixona por um herói que dá conta de encarar um vilão grandão. O desafio que você enfrentar, os inimigos que forem aparecendo, os testes, as pequenas provações, vão mostrando o tamanho do herói que você pode ser. Que você pode ser. Se decidir, se escolher, se encarar. Cara, imagina que livro sem graça na vida, sem graça total e absoluta, se o maior vilão que o Harry Potter fosse encarar na vida dele fosse o Draco Malfoy. Olha que sensacional ia ser o livro do Harry Potter. Não. Se o máximo de vilão que ele enfrentar era um garotinho metidinho. Yay, que tem um pai rico. Yay! Cara, pra começar não ia dar nem sequência. Harry Potter só vira Harry Potter porque foi vencendo um mundo de coisas diferentes até chegar no chefão. Até chegar no chefão. Não tem Super Mario sem Bowser. Um bom herói precisa de vilões à altura. Precisa de vilões à altura. Então, quando eu falo que um jeito mais divertido de lidar, às vezes, com os problemas, e eu faço isso no dia a dia, quem está aqui e me conhece pessoalmente sabe que eu faço isso. Eu tento pensar nessas testes, nessas provações, como etapa. Se você é da galera do videogame, pensa em etapa de videogame. Pensa que é um chefinho antes de chegar no chefão. Pensa se você enfrentar os seus problemas em formas vilanescas. Se ele fosse um super vilão, que vilão seria esse? Quem já está comigo no Amplifix sabe por que, inclusive, eu faço isso em termos de comunicação. Vocês já sabem qual que é o gatilho emocional que isso destrava. Por quê? No meu post eu falei isso. Um dos meus vilões do ano, já chego nessa, Magá, que essa frase é linda. Quando os vilões superam a altura, você percebe que você é um herói inabalável. Putz, não tenha dúvida, não tenha dúvida. Uma das minhas maiores dificuldades desse ano, e não tô nem falando da situação, olha as aspas, só pandemia. Porque a gente chegou em novembro chamando a pandemia de só pandemia, beleza? Porque teve tanto vilão dentro dessa história que a gente se supera, como diz a Magali. Uma das coisas que eu precisei fazer esse ano foi entregar meu doutorado. Eu tive que entregar meu doutorado no meio de pandemia, entregando um monte de coisa, lidando com um monte de outras situações pessoais e tendo que fazer pesquisa, resolver coisa estatística, entregar, defender para a banca. Meu amigo, isso é grande. Isso é grande. Criando 2 filhos, trabalhando, lidando com questões de família, é grande. Para mim foi. Para mim foi. Eu chamei esse vilão do doutor, do doutor estatística. Lidar com o doutor estatística desperta a super-heroína que existe em mim. Desperta a super-heroína que existe em mim. O doutor estatística me pressionava com o tempo, me pressionava com um monte de mimimice que eu não achava necessária, mas beleza, bora pra frente. Porque com vilão eu dou conta. Se existe um vilão é porque eu sou um herói, então eu dou conta. Se é um problema, uma coisa que não tem cara, não tem forma, e é mais difícil de lidar. Beleza? É nessa hora também que a gente vai reconhecendo os nossos aliados. E uma das nossas Power Lives da semana que vem, durante a Super Power Week inteira, vai ser sobre como reconhecer e desenvolver aliados. Porque a gente precisa de um caminhão de sidekick nessa história. É muito mais legal, dá muito mais certo ser um Batman se você tem um Robin, hein? Bem mais fácil, bem mais fácil. Se você tem alguém para desenvolver os seus gadgets, se você se associa a algumas pessoas em partes da jornada, junto é mais divertido. Os aliados fazem a história. De novo, pensa como ia ser muito menos legal ler Harry Potter se não tivesse o Rony.
Nem que seja para você rir. Nem que seja para te apresentar o mundo mágico que ele não conhece. Esses aliados te ajudam em pequenas partes da jornada. Seja deixando sua jornada mais leve, seja te dando algumas dicas de alguns desafios no meio do caminho. Mas eles são aliados. O protagonista é você. O livro também não chama Rony. E por mais que um amigo meu defenda que o livro devesse chamar Hermione, porque é ela que resolve meia dúzia das tretas, o livro não chama Hermione. Porque a dificuldade, o chamado da aventura é do Rony, é do Harry. Se ele precisasse, se a J.K. Rowling resolvesse que ela ia escrever Harry Potter sob o prisma da Hermione, com ela sendo a protagonista, você pode ter certeza que os testes, os desafios seriam outros. A mesma história pode ter muitos pontos de vista. O que eu estou propondo, se você topar a jornada comigo, é que a gente esteja disposto a ser o protagonista pelo menos do nosso ponto de vista, meu amigo. Pelo menos da sua história. Porque a dos outros tem outras pessoas dispostas a escrever. Se tudo der certo, ele mesmo. Quando você passa desse ponto 6, dos testes, dos aliados, dos inimigos, você já tá meio cansado, não tá? Você não tá meio cansado? Eu tô. Junto é mais divertido, mas a gente cansa, sabia? Sou humano. Sou humana. Sou super, mas sou humana. Vocês também. Assim espero. Não acho que tem um robô conversando comigo. O 7º ponto é um dos nossos pontos... São os pontos que a gente mal nota nas histórias, mas que diferença faz quando ele não tá lá. Ele chama esse ponto de o casulo, também conhecido como a caverna misteriosa. Isso é genial. A aproximação da caverna misteriosa. Sabe o que é isso? O que isso significa no nosso dia a dia? O que isso significa nas histórias? É um momento de fôlego. Depois de ralar, é um lugar temporário. Foco no temporário. De abrigo. Onde você se sente seguro. Temporário. Você sabe que você não pode ficar lá por muito tempo, porque senão você não completa a tua jornada. Você não nasceu para ficar lá. Mas temporariamente se sentir acolhido, poder rir, se sentir seguro, é importante para você juntar força e pensar sobre tudo que você viveu até ali. É o filme 6 do Harry Potter. É o livro 6 do Harry Potter. É o Frodo quando ele consegue finalmente encontrar um recuo na rocha e começa a conversar com o Sam sobre a jornada que eles viveram até ali. Sim, eu sou nerd. A pessoa já leu esses livros mais de uma vez. E muitos outros, mas eu não quero assustar vocês. E não vou pedir desculpa. Dentro dessa história, esses pequenos casulos podem aparecer oferecidos pela história, mas muitas vezes são os próprios personagens que precisam buscar. De algum jeito, o que eu estou propondo para vocês com essas 2 Super Power Lives e com a semana seguinte, a Super Power Week, é um casulo para a gente pensar nas nossas histórias e se preparar para o próximo passo. É isso. É um lugar seguro, acolhedor, para vocês poderem descansar, e eu também, e repensar a jornada. E entender o quanto seus superpoderes já podem ter evoluído. Perceber todos eles para você fazer de propósito. Para você começar a fazer de propósito. Se a gente pensar na jornada do herói como um ciclo, ela é o exato meio do caminho. Ela é o extremo oposto da onde você partiu. É quando você percebe que, nossa, caramba, eu talvez não imaginasse que minha vida fosse ser desse jeito a essa altura do ano. Mas olha quanto eu já dei conta. Ainda tem muita coisa pela frente, mas... Se aos trancos e barrancos eu cheguei até aqui, meu amigo, talvez eu seja maior do que eu imaginava. Talvez meus poderes sejam maiores do que eu pensava. Talvez eu realmente dê conta. É a história que a gente conta. A gente precisa desse momento de casulo. É quando a gente está no cinema que você sente o cinema fazendo assim, ó. Você sente aquela respiração coletiva. É quando as pessoas começam a se ajeitar na cadeira, porque elas não estavam nem percebendo a tensão que elas estavam junto com seus heróis favoritos. Depois que você sai desse casulo, você está pronto para o que ele chama de provação suprema. Aí é a hora do chefão.
Aí é hora de enfrentar aquilo que você sempre soube no início que estava lá. Morria de medo. Seu cérebro mal dava conta do que ia aparecer de tão grande. Talvez seja maior do que você imaginava no início, mas você também, a essa altura do campeonato, já é maior do que começou. Muito maior. Você já está pronto para enfrentar batalhas muito, muito, muito maiores. Bem como seus heróis favoritos. É quando o Frodo finalmente vai parar lá na montanha que ele tem que jogar o anel. É quando o Harry Potter finalmente vai enfrentar o Voldemort. É sobre eles. E é difícil. Porque é feito para ser. Mas lembra? Do mesmo jeito que falam que mar tranquilo não faz marinheiro bom, vilão pequeno também não faz herói bom. Também não faz herói bom. É a hora de você usar todos os seus superpoderes ao máximo. Já bem desenvolvidos, já reconhecidos, você já sabe, eles já estão confortáveis em você. É difícil? É. Mas você também já virou super. Você também já está maior. E aí você consegue dar conta de problemas muito maiores. E aí acabou, né, Kelly? Aí acabou. Finalmente chegamos na parte 8. Claro que não. Falei que eram 12. O nono passo é o que a gente até aplaude no cinema quando a gente está envolvida. Eu fui na estreia do último Vingadores com o marido. Gente, foi uma comoção. Foi uma comoção no cinema quando teve aquela batalha final e quando aconteceu. Yeah! As pessoas pulavam, aplaudiam, gente chorando. É o momento da recompensa. É o ponto 9. É quando você colhe os frutos de tanta coisa que você viveu. E quando você reconhece da onde vem aqueles frutos. Quando você percebe que tudo aquilo é esforço dos seus superpoderes. É resultado de você ter ido para o chamado da aventura. Que você percebe que aquilo tudo vem dessa batalha, dos testes, dos aliados, dos inimigos e de tudo que você viveu até então. Isso é tua recompensa. Não é só mais uma coisa que você passou por aí. A gente precisa disso. A gente precisa disso. E a gente precisa desse momento de... Uau! Para celebrar. E vamos ser honestas, e se eu sou sendo completamente honesta, por incrível que pareça, esse ponto 9, o da recompensa, o de parar e celebrar as provações, é um que eu, Kelly, tive que me treinar para fazer. Porque de vez em quando a gente tá tão na batida do pai, tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer, tem que entregar, tem que entregar, tem que... Mata vilão, mata vilão, mata vilão, mata vilão. A gente às vezes não para reconhecer onde a gente chegou. A gente não para aproveitar a recompensa. Só que isso é importante na jornada, porque sem ela você não tem vontade de andar para frente. E se você não para reconhecer, se você não para absorver essa recompensa, que vontade você vai ter? Que aprendizado você tira? Como é que você leva isso para frente? Mas depois dessa recompensa, você ainda tem 3 outros passos. O 10º é quando você começa a sair desse desconhecido. Ele chama isso de caminho de volta. O caminho de volta é quando você vai aprender e ressignificar essa jornada inteira. Você celebrou, é a hora de voltar para casa. Voltar para casa maior. Voltar para um novo cotidiano, para um novo horizonte mudado. De um jeito diferente. Porque é essa volta para casa, esses aprendizados que você reflete que te levam ao passo 11. Porque vocês já repararam que toda a história que termina com a celebração, o passo 9, que é a recompensa, yay! E não tem o final, a gente acha que acabou besta. O que faz o nosso herói, o que faz a gente se apaixonar por completo por esse herói tão vulnerável, que leva as mesmas coisas, do mesmo jeito que a gente, na jornada inteira, é porque ele termina esse caminho. O passo 11 aparece mais uma encrenca para ele lidar. Mas ele já não enfrentou a grande provação? A grande enfrentou. O 11º passo, que ele chama isso de ressurreição do herói, é quando ele é confrontado com um problema que lá no início da jornada ele achava grande. Lá no início da jornada, quando ele ainda não era tudo aquilo que ele é. Era difícil para ele lá. Só que agora, com todos os seus superpoderes ativados, com a jornada ele maior, com essa jornada significada, com ele já sabendo que ele é esse herói que ele queria ser, protagonista da própria vida, ele já sabe lidar.
Ele já sabe lidar com isso, porque ele já aprendeu as lições que ele precisava. E ele está pronto para ser uma nova pessoa. Ele está pronto para ser a melhor versão dele mesmo. É quando, vou dar spoiler e não vou pedir desculpa porque esses filmes já saíram há muito tempo. É quando, por exemplo, o Frodo volta para o condado, essa parte não tem no filme. Ele volta para onde ele mora e tem meia dúzia de encrenca lá para ele resolver. E ele resolve com muita facilidade, ele e os amigos, porque afinal, eles já fizeram coisa muito maior. É quando o Harry Potter, depois que já resolveu a batalha toda, ele decide, por exemplo, quebrar uma determinada varinha e joga fora. Porque aquilo podia ser uma tentação muito grande para ele e ele mostra que ele aprendeu. E que aquilo está resolvido. É quando ele passa por essa, que eles chamam de ressurreição, que é um novo jeito de lidar com os mesmos problemas de sempre. Que ele está finalmente pronto para o 12º passo, que eles chamam de retorno com o elixir, ou com a poção, ou com a cura, ou com cada um dá um nome diferente para isso. Que é, eu volto melhor. Eu sou a melhor versão de mim mesmo, porque agora eu tenho o tal elixir, ou a tal cura, que nada mais é do que um reconhecimento de que eu sou super. Essa cura, esse elixir, esse superpoder, tudo que eu precisava para ser protagonista da minha própria vida sempre esteve dentro de mim, esperando eu reconhecer. E é essa a jornada dos nossos heróis favoritos. É essa jornada de herói que a gente pode seguir, se quiser. São os nossos heróis favoritos da vida real. São os nossos heróis favoritos da ficção. Todos os nossos melhores passam por esses 12 ciclos de jornada. E é esse o meu convite para vocês. É esse o meu convite para vocês durante a Super Power Week. É esse o meu convite para vocês durante essas 2 lives. Porque que vale a pena ser herói, porque que a gente quer, é porque no fundo a gente reconhece essa nossa grandeza. A gente reconhece que a gente pode ser tudo isso. E que a gente pode ser tudo isso do nosso jeito. Do nosso jeito, porque é a nossa jornada. Só tem você para ser protagonista da sua jornada. Você que está achando que é outra pessoa. Você que está deixando os vilões dominarem. É quando a gente se empodera dessa história toda que a gente realmente fica grande. E aí a gente vive a história que a gente quer contar. Faz de propósito. No meio desse caminho, que é o papo da nossa parte 2 dessa super live, é quando entra um monte de caraminhola na nossa cabeça. É o que faz a gente querer desistir, que a gente não é tão super assim, não vale a pena, essa jornada não é pra mim, não é nada disso que eu quero, blá, blá, que é o papo 2. Por que a gente desiste de ser herói? Por que a gente prefere deixar outra pessoa ser protagonista da nossa vida? Por que a gente se deixa dominar pelos vilões? Mas se você estiver disposto, meu amigo, a ser o herói da sua própria vida e lembrar que você já está nessa batalha, mas a gente precisa ressignificar. A gente precisa pensar na história que a gente está contando pra gente mesmo, pro outro. Porque, de novo, o chamado pra aventura tá aí. Tá aí. A vida vai acontecer e vai bater na tua porta. A decisão é se você vai ser atropelado por ela ou se você vai decidir ser o protagonista e vai surfar nessa história.